Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje nós temos um convidado que vai provar pra gente que a corrida vai muito além do pace, vai muito além da conquista individual. A gente às vezes fala que, eu até falei em algum episódio aqui, não vou lembrar qual, que muitas vezes o corredor tem um lado egoísta, e o Edson Santi, que é presidente da Achilles International Brasil, vai mostrar pra gente que a corrida tem um lado muito bonito de solidariedade, a corrida tem um lado muito bonito de generosidade. Então seja muito bem-vindo, Edson, ao podcast Quilômetro 41. Muito obrigado, André, Murilo, pelo convite. E vamos realmente bater um papo aqui sobre essa... É algo especial, eu digo que é encantador. E eu gostaria que depois desse nosso bate-papo aqui, você, ouvinte, que está aí prestigiando o nosso podcast, que você se sentisse encantado, começasse a ter uma nova visão do que é uma pessoa com deficiência fazer uma atividade física e participar de uma prova de rua. Que legal. É prazer estar aqui novamente com vocês, ouvintes. Edson, meu agradecimento também pela sua participação e um agradecimento também à minha aluna Catherine Elert, que fez ali a ponte entre André e eu e o Edson. Então, obrigado, Catherine. E a Catherine é uma aluna minha que toda hora, todo mês, está participando de provas pelo Achilles, né? Ajudando pessoas com deficiência a completarem suas provas. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que, como o André já falou ali brevemente no início, na corrida a gente sempre busca os nossos RPs, busca as nossas superações, a gente quer melhorar cada vez mais, a gente sempre pensa muito na gente, né? Em nós, no nosso rendimento, na nossa performance, na nossa melhora. E é raro, né, quando a gente vê alguém ali que, na verdade, se entrega para o outro, né, se doa para o outro, a ajudar uma pessoa a completar a sua prova. E isso é muito legal, né? A gente vê ali, às vezes, uma pessoa que tem um pace um pouco mais forte, correndo com uma pessoa que tem um pace um pouco mais fraco, ajudando ela. E aí, ver a Catherine ajudando pessoas com deficiência a completarem suas provas foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu já tinha visto a Achilles em algumas provas, mas vendo a realidade dela, o dia a dia dela, aos finais de semana, correndo com a camiseta da Achilles, me chamou muita atenção e eu pensei, poxa, isso dá tema aí para um podcast muito bacana e com certeza vai ser uma oportunidade para a gente, para mim, né, e para o André, a gente aprender mais, a gente se encantar com essa história e também encantar os nossos ouvintes e quem sabe aí conquistar novos corredores para Achilles Brasil. Então, obrigado, Edson. Isso aí. Ô Edson, vamos começar então tentando, aliás, como quase sempre a gente começa por aqui, como é que a corrida chegou na vida do Edson, como é que o esporte chegou na vida do Edson e depois fazendo o link com como o Edson chegou na Achilles, ou como a Achilles chegou no Edson. Legal, legal. Bom, eu vou ter que voltar um pouquinho, tá? Sem problemas. Eu tenho que voltar no tempo porque nasci em 1960 em São Carlos, né? Certo. São Carlos é uma cidade no interior de São Paulo, e com um ano eu tive pólio. A poliomielite, a famosa paralisia infantil, porque o Zé Gotinha chegou atrasado na minha vida, né? Porque lá não tinha vacinação em massa e tudo mais, então fui acometido de pólio. Mas a vida seguiu, fomos crescendo, 24 cirurgias para chegar até onde eu cheguei, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas aqui embaixo de mim tem uma cadeira de rodas. Então, mas para eu chegar nessa cadeira de rodas, o que aconteceu? Eu fui passando por um período, andava com aquelas bengalas canadenses, aquela bengala que pega aqui no braço e tudo mais. E aí estudei, me formei em administração de empresa, casei, tenho uma filha, tenho um neto. E hoje, quando eu cheguei aos 50 anos, existe uma coisa que, para vocês entenderem também, que é a chamada síndrome pós-pólio. São microdores que a gente passa a sentir em juntas, em coluna. Resumindo, é o seguinte, é aquela história. O cara fala assim, eu estou com dor aqui, dor aqui, dor aqui. O cara fala assim, o que aconteceu? Eu falo assim, você quebrou o dedo, né? Porque onde você aponta tem dor. E aí eu fui procurar um pessoal especialista na ACD. E aí a ACD veio com um diagnóstico para mim que me derrubou.
falou assim, ó, por que você não vai para a cadeira de rodas? Putz, aí que ele foi um impacto tremendo na minha vida, né? Porque uma vida de lutas, de batalhas, e andava com as bengalas, mas falei, puta, cadeira de roda, pô, eu estou regredindo, em vez de evoluir, eu estou regredindo. E aí fui para a cadeira de rodas, assim, me enganei tremendamente, porque com a cadeira de rodas eu tenho muito mais mobilidade, eu posso ir em muito mais lugares, e uma coisa importante, eu tenho uma vida social muito mais ativa. Eu brincava, eu ia no shopping e não conseguia dar a mão para minha esposa andar no shopping. Hoje, com a cadeira, eu dou a mão para ela e a gente anda junto. E a partir dali, eu comecei a procurar para fazer algum esporte. Fui tentar fazer natação, fui tentar fazer adaptações de halterofilismo, por mais que eu tenha esse corpo, esse shape aqui de halterofilista, não sou. E aí encontrei a Hand Cycle. A Hand Cycle é a famosa bicicleta que você mandala com as mãos. Eu falo, por que eu mandalo? Você com seus pés, você pedala. E eu com as mãos, eu mandalo. Certo. E a partir daí eu comecei a fazer as minhas corridas por aí e cheguei até a participar de muitas provas aí que no decorrer aí eu vou comentando com vocês. Então a minha vida, eu cheguei a corredor com isso, né? Através da polio, através da cadeira, da hand cycle, e aí comecei a fazer as provas de rua. Muito bom, uma história aí já de superação desde do primeiro ano de idade, né? A gente, eu confesso aqui que a gente não se conhecia, eu não sabia dessa sua história e já de cara aí uma história de superação. E o mais legal, Edson, a gente às vezes aqui implica um pouco com algumas pessoas que ficam querendo dizer correr maratona para tal pace, você tem que fazer tal pace, senão você não é corredor, você tem que fazer tal distância, senão você não é corredor. E o legal aqui é a gente estar quebrando mais um estigma aí, quebrando mais uma barreira e mostrando que mesmo no cadeira de rodas você pode sim ser um corredor, a partir do momento que você participa de corridas de rua. Então, vamos ampliar esse universo da corrida ao máximo que a gente conseguir, porque todo mundo ganha com isso, né? Exatamente. Com certeza. E Edson, então a gente fala... E aí cheguei no Aquiles, né? O meu primeiro contato com Aquiles foi em 2010, né? Em 2010. Então vamos fazer uma cronologia aí, gente. Para quem nunca correu, nunca fez nada, eu comecei aos 50 anos de idade a correr. Espetacular. Bom, em 2010 eu conheci o Mário Melo e o Mário Rolo na prova de 25 de janeiro, que é a prova Cidade de São Paulo. Naquela época eu lembro muito bem que ficou marcado que era o Carrefour que fazia a prova, né? Era um dos patrocinadores do Carrefour. Aí ali eu já me envolvi com a ONG, né, como voluntário, me envolvi no processo administrativo, e aí fomos crescendo juntos. E na pandemia criamos até um programa chamado Go Aquiles, que a gente não podia sair, não podia fazer nada, então eu falei, vamos fazer um programa. Hoje, né, se estendeu demais, estamos aqui vocês com o podcast de vocês, muito bacana, e a gente criou esse programa, e quem quiser dar uma olhadinha, depois tem no nosso YouTube lá, você pode ver vários programas que a gente também entrevistava o pessoal de corrida, de esporte, em muito geral. Bom. Legal. E a partir dali, eu comecei a participar de outras provas. Foi aí que eu comecei a andar. O pessoal fala assim que eu sou meio nojento, né? Por quê? Eu comecei a fazer as minhas maratonas todas fora. Eu fiz Nova York, eu fiz Washington, eu fiz Berlim e fiz também a Nova York virtual já na época da pandemia. Então, foram praticamente 4 maratonas que eu fiz e fora, consegui viajar. Então, uni o útil ao agradável. Viajar, conhecia outros países, participava da maratona. É ótimo. Exatamente. E aí fomos nos envolvendo, né? E a minha trajetória até chegar hoje, como eu falo que eu estou presidente, né? Eu fui envolvido com a entidade, gostei demais. E trabalho voluntário, gente, é demais. Você consegue ter uma outra visão e ter um outro entendimento do que é vida, né? Aí eu fui convidado a participar da diretoria informalmente. E em 2018, a gente se instituiu como CNPJ e tudo mais.
Sempre atuando junto à diretoria. Eu me candidatei em 2023 agora, e vencemos em votação aberta, e hoje eu estou presidente. Então, eu falo que, como que eu sou presidente? Vocês, só para o pessoal entender. Hoje eu sou um regente de uma orquestra. O que tem na orquestra? Tem instrumentos e instrumentistas. O instrumento são os meus PCDs, pessoas com deficiências, que eles são promovidos ao entrar no Aquiles. Eles passam a ser ACDs, atletas com deficiência. Então, eu tenho esses instrumentos em mãos. Mas, para tocar esses instrumentos, eu preciso ter um instrumentista. Então, é os guias. É ali que, como o Murilo falou, que entrou a Kathleen, né? Que nos ajuda. Ela é uma das guias que nos auxiliam a reger essa grande orquestra. O pessoal brinca que a gente participa do grande Tinder, né? Um tindão do esporte, que eu tenho que unir o atleta com o guia para dar esse match e a gente participar de provas. E com isso eu cheguei e hoje estou como presidente do Aquiles. Essa foi a minha história resumida aí de todo o processo. Muito bom. Que demais. Vai lá, Murilo, pode puxar. Bom, vamos lá. E, Edson, então, você contou um pouquinho aí sobre a sua trajetória, como que você começou a se envolver na corrida de rua, como você se envolveu na Aquiles, né? Então, vamos agora falar um pouquinho mais especificamente sobre a instituição Aquiles, né? Legal. Tá bom. Como que a Aquiles surgiu, né? Qual que é a proposta inicial dessa instituição? Onde ela surgiu, como ela chegou no Brasil, porque pelo que eu entendi é uma instituição internacional, né? Existe no Brasil há não muito tempo, né? Você até falou a questão do CNPJ instituído ali em 2018. Então conta um pouquinho pra gente a história da Aquiles no mundo, no Brasil, como ela veio crescendo, qual a missão, a visão dessa instituição. Conta um pouquinho pra gente a história dela. Legal. Bom, a origem do Aquiles, ela surgiu através de... Desculpa. Do Aquiles. Aí a gente está falando, Aquiles, e eu vi que você falou, então vamos falar do jeito certo. O Aquiles. O Aquiles. Foi através do Dick Traum, né? O Dick Traum, ele foi o primeiro amputado a concluir a Maratona de Nova York, né? Isso foi em 1976. E o seu exemplo, né, despertou para todo mundo o interesse e inspirou outros atletas com deficiência a seguirem o exemplo dele. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dick Traum numa das viagens que eu fiz para fazer a Maratona de Nova York. Ele já não está conosco, tá? Ele nasceu em 1940 e em 23/1/24 agora ele veio a falecer. E ele brincou comigo e ele conta essa história para todo mundo. Ele falou assim, quando ele fez a Maratona de Nova York, ele foi o último. É lógico. Vocês imaginam aquela prótese bem primitiva que existia na época, ele fazia uma maratona e chegou em último. Aí ele falou assim, pô, mas eu estou chegando em último toda hora, o que eu vou fazer? Eu preciso convidar outras pessoas a participarem, porque aí eu não vou ser o último, eu vou tentar superar essas pessoas. Né? E aí, com tudo isso, ele montou, em 1983, a Aquiles Track Club, né, em Nova York. Foi ele e o Robert Glover, um técnico que ele utilizava. E nessa ocasião, mais 6 atletas completaram a maratona. E aí, o Aquiles Internacional, ele está representado no mundo inteiro. Existem 62 capítulos. Resumindo, em Nova York, são 28 capítulos. Capítulos que eles falam são essas sessões. E aqui o capítulo Brasil, tá? E internacionais são 34. Então, somando tudo, são praticamente 62 capítulos. E a gente atende lá nos Estados Unidos, Arizona, Califórnia, Massachusetts e tudo mais. E aqui, espalhados pelo mundo, Austrália, Brasil, Canadá, Colômbia, Equador, Alemanha, Peru, Rússia, África do Sul, e aí vai. Mas a gente está responsável aqui no Brasil. No Brasil, ela chegou em 2006, tá? A gente foi instituído em 2018, mas desde 2006, o Mário Melo, que levava o pessoal para participar, os deficientes, para participar da Maratona de Nova York, ele foi convidado pelo Dick para falar, por que você não monta um capítulo lá no Brasil? Aí, com toda a dificuldade que vocês sabem que tem para a gente montar alguma coisa aqui no Brasil, ou qualquer organização, ele ficou meio relevante e tal, mas a partir de 2006 ele continuou, ele convidou o Mário Rolo,
O Mário Rolo é uma experiência muito grande porque ele participava desde a Corpore, da extinta Corpore, Sim, né? sim. Ele participava do pessoal, então ele já tinha essa experiência, aí juntou com o Mário Melo e fundaram aqui o capítulo Aquiles International Brasil. A missão, né? Nossa missão. A gente tem muito claro essa missão e a gente corre bem atrás desse objetivo, que é transformar a vida das pessoas com deficiência através de programas esportivos de conexão social. E a visão do Aquiles é mudar vidas, ao abrir as portas para que as pessoas com deficiência estejam engajadas em programas esportivos e estabeleçam conexões sociais valiosas. Eu vou falar um exemplo para vocês. A maioria do nosso pessoal é bem baixa renda mesmo, a gente entende isso, por toda a dificuldade que um deficiente no Brasil ele tem que percorrer, mas ele tem, muitas vezes, no Aquiles, a única parte social dele. Então, muitas vezes a gente tem que tomar até cuidado, porque ele quer participar, ele está com gripe, ele está com Covid, ele está não sei o quê, e ele quer participar. Por quê? É o único jeito que ele tem de fazer alguma coisa diferenciada. E, através disso, com os atletas diferentes, confrontar os limites. Porque eu, supostamente, nunca soube o que é andar direito, sendo que eu rodo muito mais do que as pessoas que andam, né? Então, muitos deles tinham essa dificuldade de transformar esse lado deficiente para um lado eficiente da coisa. Então, através disso, eles comemoram as vitórias, eles incentivam os outros e seguem os passos, que a gente fala que é uma jornada incrível que ele tem de participar junto de nós do Aquiles. A gente evoluiu bastante de 2006 para cá. Para vocês terem uma ideia, eu vou ser bem claro, né? E hoje as instituições mudaram completamente, mas a gente pedia, pelo amor de Deus, para participar de uma prova. Por quê? As organizações não queriam ter a responsabilidade, né? O pensamento era simples. Pô, vai que a gente brinca que o pessoal, a gente tem essa liberdade, vai que esse mal acabado caia aí na prova e venha prejudicar a minha... Sabe? Então, eles tinham esse pensamento. Era outra visão, né? Era uma outra visão. Hoje está totalmente ao contrário, porque hoje nós somos convidados. Vem participar aqui da prova. Mas antes, a gente atendia aí de 20 a 30 CDs, mas com uma dificuldade imensa. Por quê? Muito tempo da minha vida, eu tive que ficar recluso. Porque muitas famílias não queriam apresentar a pessoa. Você não quer apresentar um filho feio, né, André? Você fala, filho feio, a pessoa não sente essa liberdade. E as próprias pessoas com deficiência também não tinham essa abertura. Através depois, quando houve as Paralimpíadas aqui no Brasil, tal, não sei o quê, aí o pessoal falou, pô, tem vida aí, né? Sim, tem uma outra vida. Então, a partir daí, cresceu demais. Então, hoje, a gente está instituído desde 2018, como eu falei, a gente tem buscado através de apoios e patrocinadores e a gente tem um volume muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente vai participar aí da prova do SP City agora, a gente vai com quase 40 deficientes e mais uma turma boa aí de guias, quase dando 100. A gente participa das provas da Trek, que é uma das nossas patrocinadoras, a gente leva 120, 130 pessoas. Caramba! Totalmente diferente do que a gente faz. É um pelotão amarelo lá na frente, né? A gente fica que são os marca-texto seguindo por lá. Então, isso é bom demais. Esse crescimento foi um crescimento, a gente fala, orgânico, né? A gente tem bem essa ideia de crescer organicamente. Legal, Edson. E aí, se a gente vê que às vezes a gente tem a melhor das intenções, né? Que certamente vocês têm, né? Eu imagino que quem participa deve ter verdadeira paixão, mas muitas vezes acaba dependendo de uma mudança também da sociedade, né? Enquanto a sociedade não muda e não abre os olhos para uma causa, é muito difícil essa causa, por mais que quem esteja lutando por ela esteja lá lutando, é difícil essa causa realmente conquistar o terreno que ela precisa, né? E que bom que
que houve, né, e eu acho que ainda é pouco perto do que dá para ser, mas que houve essa mudança de mentalidade, né? E aí a gente fala das Paralimpíadas, né? Eu não lembro onde eu assisti que semanas antes da Paralimpíada do Rio de Janeiro meio que cortaram a verba, quase não aconteceu. Eu não sei o quanto dessa história é verdadeira, mas eu lembro que eu achei aquilo uma loucura. Uma coisa assim que e no final foi um grande sucesso, e o Brasil figura muito mais como uma potência paralímpica do que olímpica, né? Isso é um outro ponto bastante interessante, né? Acabou virando um lugar de destaque, né? Para a nossa sociedade, que muitas vezes a gente é crítico, eu sou extremamente crítico, e eu sou um brasileiro assim, que acredita no Brasil, obviamente, mas eu tenho muitas críticas, né? E principalmente porque a gente sabe que tem potencial, né? Se não tivesse potencial, deixa quieto ali, mas a gente sabe que tem potencial, e a gente tem que ressaltar, né, que o Brasil é uma verdadeira potência paralímpica. Uma coisa que eu queria entender, pode completar, Murilo, depois eu... Não, André, só reforçando que a audiência, né, cada vez maior também para o esporte paralímpico, isso é muito legal também, as pessoas comentando sobre o esporte paralímpico quase já como comentam o esporte de pessoas sem deficiência, né? Então isso é muito interessante, né? Assim como, por exemplo, a visibilidade do futebol feminino, por exemplo, vem crescendo também, né? Eu tenho um cliente de 80 anos de idade que teria tudo para ser uma pessoa super conservadora, corintiano roxo, que acompanha mais o futebol feminino do que o masculino e adora, sabe? Até porque o time é melhor, né? É verdade. Então, assim, é isso, é questão de mudança de mentalidade, né? Então, as pessoas começando a enxergar valor, né, no esporte paralímpico, no futebol feminino, por exemplo, né, entre outras coisas. É isso, com o tempo a gente vai mudando. Ô Edson, o que eu queria entender, eu achei super legal essa questão dos capítulos, dessa presença internacional, né? Uma coisa que começou lá atrás, pelo que eu entendi, começa em Nova York, mas que hoje está no mundo inteiro. Mas o que eu queria entender melhor é assim, dentro desse capítulo São Paulo, Brasil, vocês têm locais de treinos fixos, vocês contam com estrutura de treinamento, ou é mais suporte durante a prova? Só para a gente entender o local, a maneira que ela atua de fato. Legal. Foi bom você entrar nesse assunto, André. Porque é o seguinte, atuamos principalmente em São Paulo, capital, tá? Certo. A gente tem uma diretoria e um conselho, que a gente chama... o pessoal que realmente se propõe a cuidar dessa parte, né? E todos são voluntários, ok? Isso eu queria especificar bastante isso. Ninguém ganha nada, e também a gente não cobra nada. Então, as pessoas que participam do Aquiles não têm participação alguma em relação a recurso, mas também nós atuamos. E nós temos como base, eu adotei isso nesse novo momento da diretoria, que é uma melhor prática. A gente tem a responsabilidade compartilhada. Então, é o seguinte, são todos para todos. Desde o Edson, presidente, até o conselheiro lá, ele trabalha para todos. Ele é todo e ele trabalha para todos. Então, essa responsabilidade compartilhada nos ajuda muito na organização de todo esse processo. A gente atua principalmente fazendo treinos e provas de rua. Os treinos são realizados nos parques espalhados pela cidade, tá? E de acordo com a necessidade do ACD, né? O atleta com deficiência. Exatamente. Provas, a gente participa de pelo menos 2 por mês, com inscrições patrocinadas e inscrições de cortesias que a gente vai até as organizações e elas nos auxiliam. Os parques que a gente atua, a gente está bem espalhado, porque a gente tem atleta desde lá do extremo da Zona Sul ao extremo da Zona Norte, da Zona Leste. Então, a gente está participando nos parques, nos treinos, na USP, no Belém, na Água Branca, no Ibirapuera, no Vila Lobos, no Parque das Bicicletas, no Horto Florestal, no Parque da Independência e no Serete. Então, a gente divide esse pessoal treinos aqui. E o legal disso, né, desses treinos, a gente só participava da corrida.
Aí eu chegava com o nosso atleta com deficiência na corrida, uma corrida de 5K. Chegava no terceiro K, o cara estava morrendo. E o guia tentando empurrar o cara para fazer. Eu falei assim, gente, não dá. Se a gente não fizer um treino, se a gente não capacitá-lo a fazer qualquer distância que for, ele não vai aguentar. Aí a gente começou a instituir esses treinos. E a partir daí a evolução foi máxima. E hoje os nossos atletas aí cutucam, pelo menos uns 2 ou 3 cutucam um pódio lá na hora do final das provas que a gente participa, né? E em tudo isso a gente cresceu, né? Então, como eu falei com vocês, lá dos 20 e 30 que a gente tinha lá no início, hoje eu tenho ativos, tá? Porque no meu cadastro eu tenho quase 800 pessoas. Mas ativamente mesmo, trabalhando como guia e como atleta, eu tenho em torno de 320 pessoas. Então, é uma responsabilidade e um trabalho imenso. Porque vocês imaginam o seguinte, vou dar um exemplo aqui do treino. De terça-feira até quinta-feira, eu abro um formulário, onde o atleta com deficiência vai lá e coloca a necessidade dele. Eu quero treinar no Parque da Água Branca, quero fazer 5K. O outro fala assim, eu quero treinar no Serete e eu quero fazer 5K de caminhada. Outro, e aí vai, pace e tudo mais, coisas que vocês entendem. Aí vocês imaginam, na quinta-feira, eu tenho que fazer o cruzamento de tudo isso e trazer uma planilha para os caras e falar assim, tá aqui, que a gente chama de pareamento. O pareamento para os treinos do final de semana estão aqui. Sábado, domingo, quem vai treinar, quem é o atleta, quem é o guia. E com isso, treinando também, que eu vou conversar com vocês aqui para frente, do guia, que tem um treinamento para se certificar guia. Então, todo esse trabalho aí é feito por essa equipe que eu confio plenamente e trabalho com eles já há algum tempo, né? Mas é muito gostoso ter essa confiança nesse pessoal. E quem que a gente atende, tá? Eu queria só destacar aqui mais uma vez para o pessoal entender. O termo utilizado correto é pessoa com deficiência, tá ok? Porque a gente, assim, dá ênfase à pessoa. A deficiência vem depois. Que nem eu dependo do óculos aqui, se eu não fosse cadeirante. Eu tenho uma dependência, mas eu sou uma pessoa. Então, o termo correto para se utilizar aí fora, externo, que o pessoal adotou, é PCD. Aí, como eu falei, no Aquiles ele é promovido a ACD, tá? Então, eu tenho atletas DVs, que são deficientes visuais, total ou parcial. Eu tenho DI, que é deficiência intelectual, são incluídos aqui os cognitivos, autismo e tudo mais. Tem o DA, que é deficiência auditiva, que pode ser também total, parcial, aqueles que têm aquele implante coclear, que ele ouve pelo implante. Eu tenho deficiente físico, no qual eu me incluo aqui, né? Sou cadeirante, que é o membro superior, inferior, amputado, paralisado. Então, todos os mal acabados possíveis em relação à parte do corpo entra nessa deficiência física. E tem os DNV. Você fala que DNV, o que você inventou aí? São as deficiências não visíveis. O autismo. Não é visível. A esclerose. A esclerose, o cara está andando lá normal, não sei o que, de repente ele tem uns treco lá, ele fala assim, opa, tem que parar aqui, porque não vai. Então, a gente atende todas essas deficiências. E a gente participa muito mais com pessoas mais adultas. Eu falo que a nossa faixa ela vai aí desde os 20 até os 60, 70 anos. Então, a gente tem essa faixa de pessoas. Vocês não atendem criança? A gente até tentou atender a criança, mas provas de rua, não sei o quê, é muito difícil a gente ter uma atividade para criança. Agora, o pessoal da Iguana tem lançado algumas provas aí infantis, tal, não sei o que, para participar, né? Mas é difícil a gente entender isso. A gente participa de tudo que a gente pode, a gente convidou e pagou, a gente está dentro. Vocês estão dentro. E diferentes distâncias, né, Edson? Provas de 5, 10,
Meia maratona também tem, né? E o principal, gente, você fala assim, pô, mas vocês têm caminhada? Sim, gente. Aquele cara, a maioria do nosso pessoal faz caminhada. E Claro. com isso, ele começa a evoluir. Sim. Ele, depois da caminhada, ele já começa a dar um trotinho. Ele já fala, pô, ó, eu tô gostando disso, né? E vai. E aquele o bichinho da corrida, vocês sabem como que é, né? Com O cara certeza. começa a fazer, começa a evoluir, começa a competir, mas dentro da possibilidade dele. Então, a gente tem uma gama aí para atender a todo mundo dentro dessa possibilidade nossa. Parques e corridas e provas. E quanto mais prova a gente tiver, a gente está participando. Ô Edson, eu estava Legal. ouvindo você falar, né, e pensando, como você mesmo já falou, né, na complexidade desse trabalho, né? Porque dentro dos atletas com deficiência, a gente pode falar assim, ah, beleza, eu vou criar uma estrutura, vou treinar o guia, vou botar os treinos, vou pegar um treinador, vou colocar... Mas já a gente sempre fala aqui, o Murilo sempre fala, dentro do contexto de atletas sem deficiência, da individualidade biológica e como isso já configura uma dificuldade, né? Cada pessoa é muito diferente uma da outra, tem idades diferentes, tem sexos diferentes, tem antecedentes diferentes, tem, enfim, aptidões diferentes. E quando a gente coloca aí ainda a segunda camada, que é a deficiência em si, e a gente está falando de deficiência visual, deficiente físico, autismo, esclerose, né, que é uma doença que tem ainda a questão de que ela pode ter crises, né? Então, às vezes, o próprio paciente vai mudar dependendo do momento em que ele está, do tratamento da doença. Enfim, eu fico só imaginando a complexidade. Então, assim, realmente um trabalho voluntário digno de muito respeito. E eu fico imaginando, Edson, e acho que você pode falar um pouquinho também, sobre a transformação, porque acho que eu, como médico, não tenho, obviamente, o nível de compreensão que você tem, porque você sente na pele e vive isso diariamente, né? Como um atleta com deficiência e também como presidente do Aquiles, mas o esporte, às vezes pode parecer, eu não sei, às vezes eu tenho essa impressão, espero que eu esteja com a impressão errada, que as pessoas não entendem a dimensão do que é para um atleta com deficiência sair do sedentarismo, porque é um risco, né? Se a gente vive uma epidemia de sedentarismo, né, em pessoas sem deficiência, que o único motivo porque ela tem para ela não sair da rua e fazer exercício é falta de tempo, não que seja pouco, mas falta de tempo, correria, preguiça, de repente você coloca ainda uma deficiência em cima de tudo isso. E então eu arrisco dizer, embora eu não tenha como embasar a minha fala aqui cientificamente, porque eu não fui atrás de nenhum dado, que a pessoa com deficiência tem uma taxa de sedentarismo muito acima da média. E sim, aí também o outro lado é o isolamento social, que você já até pincelou em algum momento. Então, no momento em que você coloca aí uma comunidade ou uma atividade coletiva e ainda tira essa pessoa do sedentarismo, você está fazendo um bem para a parte metabólica, para a parte de saúde como um todo e também para a parte de saúde mental também, né? Então, queria, eu sei que você já citou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho da transformação que você deve presenciar e que deve te fazer querer cada vez mais se dedicar a esse projeto. Olha, é imenso isso, porque outra coisa, e cada um tem uma característica. Para vocês terem uma ideia, né? Eu estou aqui sentado na minha cadeira de rodas e a minha polio foi dos membros inferiores. E eu tenho o chamado movimento de coluna. O André, como médico, sabe disso. Então, se eu pender para o lado, eu consigo trazer meu corpo para o outro lado. Se eu pender para frente, eu consigo trazer meu corpo para frente. Eu já tenho amigos meus que são tetras, que se ele pender para frente, ele capota. Ele não tem essa segurança. Então, você imagina, e ele participa comigo na hand cycle dele. Ele vai todo amarrado na hand cycle. E eu já não vou, né? Então, essa complexidade toda começa a partir de que a pessoa se dispõe a fazer alguma coisa. Que nem o visual. O visual começa a treinar com a gente gente fala assim, bom, então vamos lá, vamos começar? Aí ele fala assim, tá, como que eu vou usar a bengala? A gente fala para ele, você não vai usar a bengala.
Aí ele, tipo, ele olha meio desconfiado, como eu não vou usar bengala? Eu tenho totalmente dependente dela. Não, eu vou ser os seus olhos, o guia falou para ele. E Uhum. eu vou guiar você. Você só vai segurar aqui no meu braço no momento, no primeiro momento, para sentir mais segurança, e depois você vai ter uma corda guia, aonde eu vou te direcionar, te puxar, tal, não sei o quê. Então a gente tem que capacitar essas pessoas a terem todos esses encontros, porque um dia ele vai caminhar, outro dia ele vai me acompanhar, que nem o pessoal que me acompanha, como a gente tem uma velocidade maior, o pessoal vai de bike, Uhum. porque eu também na handcycle eu fico muito baixo. Eu não consigo ter uma visão maior, expandida. Então, Uhum. se tiver uma tampa de bueiro aberta e eu não consigo ver, eu vou chegar nela e vou cair na tampa de bueiro, Uhum. né? Então, esse pessoal que vai como guia de handcycle, ele vai na bike, olhando por cima, tal, nos auxiliando. E com tudo isso também é previsão, né? O cara tem que prever tudo isso. Para o visual, ele falou, olha, vai ter uma curva à direita, não sei o quê. Quando a gente passa para aquela zona de hidratação, os copinhos no chão, é um Nossa, terrível para todo Caramba. mundo nunca isso, tinha né? pensado Então, nisso. quando a gente muda de piso, muitas vezes, né, que nem a gente faz alguma prova aí que faz a Rubem Berta. Rubem Berta, você tem uma hora que você tem que passar, voltar, e aí tem que passar pela grama. Passar. Então, tudo Aham. isso a gente tem que prever e anteceder. E como que a gente consegue fazer isso? Nos treinos. A gente brinca que é o seguinte, a pessoa que faz um treino no Parque de Ibirapuera, às 7 da manhã, com bola, cachorro, papagaio, criança e tudo mais, ele corre Faz tudo. qualquer prova. Aham. Uhum. É Muito Ele corre verdade. bom. qualquer prova. Então a gente capacita as pessoas para isso. E também tem um momento psicológico, porque é o seguinte: é muito legal que quando um guia se propõe a estar com a gente, ele chega lá e fala assim: Caraca, mano, eu vim aqui dar e eu estou saindo muito mais cheio do que eu cheguei. Uhum. Porque, gente, é um clima tão gostoso entre a gente, quando a gente se reúne, como a gente está treinando, porque é um tirando o barato do outro, né? A gente tem liberdade, eu tenho o Silvio, que ele é visual, ele fala assim, pô, você não está me vendo aqui? Ele falou assim, também você não levanta para me cumprimentar. E a gente, esse relacionamento da gente é muito gostoso. E Aham. aí você vai se envolvendo. E chega uma hora que se você não se controlar emocionalmente também, você fala, putz, né? E a gente também tem que manter aquela distância que eu brinco. Nós não somos uma assessoria esportiva, não somos. Se Uhum. você está procurando alta performance e tudo mais, por favor, procure outro lugar. Nós não somos filantropia. Ó, não vem aqui, que, ai, meu coitadinho. Não, aqui, meu chapa, a gente vai te ensinar o famoso a pescar. A gente vai dar Uhum. a vara na tua mão e você vai ser com ele. Então, a gente tem que separar esses momentos emocionais, porque se você se envolver muito, você acaba misturando as coisas e não dando certo. Então, a gente Perfeito. tem um trabalho muito grande em relação a entender esse processo, cada um, e também a pessoa que chega para guiar, porque não é simplesmente guiar, né? Uhum. Eu acho muito legal que quando as pessoas nos procuram, elas falam assim, eu estou procurando uma entidade séria, eu encontrei em vocês essa seriedade, e a gente quer manter isso, perpetuar por um bom tempo, essa seriedade que é o Aquiles. Muito Muito bom. interessante. Edson, você mencionou ali a questão dos guias, né? E aí eu acho que é Uhum, um outro dificultador, né, de gerenciar, né, toda essa engrenagem, que é a responsabilidade que o guia tem, né? A responsabilidade, uhum, assim, o compromisso que ele tem com a instituição Aquiles, né? Eu digo isso porque muitas vezes quando eu já ouvi várias pessoas falando, né, vou fazer um trabalho voluntário, vou me voluntariar numa instituição, numa ONG, etc. Mas eu vou ajudar quando der. E não é assim que funciona, né? Quando você se compromete com o trabalho voluntário, você tem um compromisso. Você tem um uhum, compromisso de estar presente nos treinos em tal dia, tal horário. Se você se compromete a guiar um atleta com deficiência numa prova X, se você não pode se dar ao luxo de acordar, tô com preguiça, não vou. Tem alguém contando com você, não é você mais só com é, você. Você tem um compromisso com uma pessoa com deficiência que está lá te aguardando. Então tem essa questão também, né? Você precisa capacitar e também confiar nos seus guias, né? E essas pessoas precisam ser pessoas
pontas firmes, né, para que elas estejam ali e façam a máquina girar, né, e as coisas fluírem da forma correta. Para isso, Murilo, eu queria assim enfatizar bastante isso. A gente tem um receptivo que a gente faz pelo menos de 2 em 2 meses para novos guias. Uhum. A partir dali, ele é apresentado o Aquiles para ele, todo o processo nosso de certificação, né? Para você ter uma ideia, os 3 primeiros treinos que essa pessoa faz, ela faz num parque específico, porque a gente tem uma necessidade maior de pessoas no Parque do Belém, né? Uhum. O pessoal não entende, fala, pô, mas Belém, então, pô, é na área ao leste, cara, e é um dos parques com uma estrutura muito melhor, aí eu estou fazendo propaganda de lá, mas, do que Ibirapuera, porque tem vestiário, tem coisa, tem tudo lá para a pessoa e é vazio. Então, para treino, esse negócio todo ajuda. Então, ele tem que participar desse processo de captação e ali a gente faz o seguinte, falou assim, olha, guia, eu não quero saber se você não vai. Não quero. Eu quero saber quando você for. Se você for, você levantou a mão, você preencheu o formulário, alguém vai estar te esperando lá na ponta. Uhum. E outra, o nosso treino começa numa estação do metrô. Por quê? A maioria do nosso pessoal depende totalmente de transporte público. Uhum. Então, um exemplo, ele marca, ele fala assim, olha, eu vou estar na estação ACD para chegar até o Parque de Ibirapuera, um exemplo. Então, a gente encontra ele lá. E aqui eu queria dar uma ressalva para o pessoal do metrô. O atendimento para a pessoa com deficiência do metrô é sensacional, porque o cara pega a pessoa lá No na porta vagão. do trem, do vagão, e leva ele até o nosso ponto. E é muito legal que o amarelão marca-texto aqui já está marcado, e o pessoal, como vai treinar, o pessoal do próprio metrô já fala para o nosso guia, ó, ele está na estação tal, ele está chegando daqui a 5 ou 6 minutos. Legal. Então, a gente pega esse ACD lá na porta do metrô, leva, treina e devolve ele na porta do metrô. Então, a gente não quer saber se o cara não vai, mas a partir do momento que ele levantou a mão, se comprometeu, aí sim entra dentro do que você falou. A gente conta com ele. Por quê? Lembra lá, temos que fazer o pareamento, temos que acertar tudo, não sei o que mais, e temos que colocar um reserva. Porque dor de barriga não dá só uma vez e coisas acontecem, né? Então, a gente tem que ter essa reserva e a gente tem a comunicação nossa veio a calhar o WhatsApp muito. Que a gente tem os grupos de treino, os grupos de corrida e tudo mais, então isso nos auxilia demais. Mas ter essa responsabilidade é o ponto principal que a gente pede. Ó, levantou a mão, se comprometeu, filho, tenta fazer o que tem que estar puder. presente. Tem que estar lá. É isso aí, é isso aí. E Edson, deixa eu puxar o gancho aqui. Você falou ali agora da responsabilidade do guia e tudo mais. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o André é um ouvinte nosso, corredor sem deficiência, que se interessou ali em participar como guia. E vamos supor que eu sou um ouvinte com deficiência, vamos supor uma deficiência física, sou um amputado, e eu quero participar como atleta com deficiência do Aquiles. Então, vamos lá, vamos falar primeiro do André, depois de mim, como que o André faz para se voluntariar como guia, quais são os passos, quais são as etapas que ele vai passar até realmente chegar ali na ponta e acompanhar alguém num treino, numa prova, e como eu, Murilo, atleta com deficiência, vou fazer para participar, quais são os passos que cada um de nós vai passar. Tá. A porta de entrada é única. A gente tem um formulário na nossa página, né? Dentro do www.aquilesinternationalbrasil.com. Mas se você procurar @Aquiles_Brasil, você vai encontrar todas as nossas mídias, tá? Mas a nossa página principal tem um botão lá, bem embaixo da foto, onde está todo mundo na nossa última reunião anual que tivemos, que foi maravilhosa, foi excelente. Tem um botãozinho, clique aqui para se associar. Então, tanto o deficiente como o guia, ele clica ali.
A partir dali, o guia, ele vai para uma coordenação de guias que passa a interagir junto a ele, porque não é de imediato que ele consegue já participar. Eu me inscrevi e vou participar de uma prova aí no final de semana. Não, ele tem que passar por um preparo, que a gente tem uma pontuação, né, para o cara chegar. Quando ele tiver 5 pontos, a gente chama que ele é um guia oficial. Ele ganha um certificado de guia do Aquiles, e a partir daí a gente quer que ele continue com a gente, mas ele pode seguir a vida dele. Ele pode guiar aonde ele quiser, mas ele está certificado pela gente como guia. E durante esse processo, ele vai participar dos treinos, nos parques e tudo mais, vai participar em prova e tudo. Porque para chegar nesses 5 pontos, a gente brinca que é o seguinte: a cada 3 treinos ele ganha 1 ponto. E a cada prova ele ganha 1 ponto também. Então, ele tem que participar pelo menos aí nos 9 treinos e umas 2 provas para ele chegar nessa pontuação e se certificar. Mas durante esse processo ele vai estar junto com a gente. A gente vai estar acompanhando um guia mais experiente, né? E vai estar acompanhando. E outra, a gente vai deixar muito tranquilo, que é o seguinte, porque o cara muitas vezes, depois de todo esse período, ele fala, putz, mas eu ainda tenho um medinho de não fazer, de fazer certo. Não tem problema nenhum, continua aí. A partir do momento que você falar, pô, eu posso, eu continuo, eu vou como guia, então vai embora, você tem vida própria, e aí ele segue o nosso fluxo de guia. Legal. Maravilha. Agora vamos para o ACD. O ACD também é o mesmo formulário de entrada, a nossa página é assistida, tá? A nossa página tem todos os recursos para você aumentar caractere, diminuir caractere. Tem um bonequinho de Libras lá que interpreta na linguagem dos sinais, então ela é bem acessível em relação a isso. Fica muito tranquilo para você fazer. E a partir daí a gente passa ele por uma coordenação dos atletas. Quando ele faz essa inscrição, vai um comunicado para a coordenação do atleta e a coordenação entra em contato com a pessoa. Aí onde ela vai fazer a fichinha dele, o que você tem, o que você acontece, qual é a sua mobilidade, como que você consegue, onde você mora, qual é o parque melhor para você treinar, tal, não sei o quê. E aí ele passa a treinar e depois de alguns treinos ele passa a participar das provas também. E a gente tem um negócio também que foge um pouquinho, né? Lembra que eu falei para vocês da parte de conexão social? Sim. A gente tenta implantar também no Aquiles essa parte social. Então, a gente leva o pessoal a visita a museus, a gente leva no Teatro Municipal, a gente leva ele para participar de um passeio que nem vocês fazem. Tem um passeio no Sesc que se chama Passarinhando, onde o pessoal vai, orienta tal, e começa a falar os sons dos passarinhos. Você fala, pô, mas tem gente que nunca saiu de casa, pessoal. Meu Deus. Então, a gente tenta associar isso, mas nunca fugindo do esporte. Sim. Isso aí é um adendo que a gente participa. Tal. De vez em quando a gente reúne o pessoal, ela fala assim, vamos fazer uma visita nos velhinhos, um lar de idosos. Aí vai lá no lar de idoso, bota os velhinhos para dar uma volta no quarteirão. Tem uns que vão reclamando o tempo todo, mas outros ficam gostando demais que estão participando de algo diferente. Então, o que eu queria falar assim, eu queria convidar, né, você para se encantar. Então, quando você vê um pessoal aí no parque correndo de amarelo, a palavra Aquiles aqui não tem como não identificar que é da nossa organização, né? Então, converse, fique. Nas provas, em todas as provas a gente tem a nossa tenda lá. Vai lá, se aproxima, venha conversar com a gente, venha entender, venha se encantar, que eu tenho plena certeza que você vai sair com uma visão diferente do que é uma pessoa com deficiência, do que é uma pessoa que pode fazer. Eu brinco que somos todos iguais. Alguns com algumas dificuldades, mas todos com o mesmo objetivo de viver, de ter uma vida diferente. Com certeza. Demais. Muito bom. Isso eu já até falei em outros episódios, que sempre quando eu encontro, né, um ACD numa prova com seu guia, me pega, assim. Eu até, às vezes,
me desconcentro um pouco, porque eu fico emocionado, assim, dá aquela embargada e depois você tem que estar ali, às vezes, preocupado né, com a sua performance, né? Você fica até um pouco... Mas eu acho que sempre marca e eu sempre, não sei se é sorte, mas sempre quando eu passo por um ACD, eu percebo que todo mundo que está ao redor, de alguma forma, tenta incentivar e manda alguma mensagem de apoio, então é algo que contagia. E acho que vai ao encontro do que você falou, Edson, de que a pessoa vai lá, às vezes, achando que vai dar algo para alguém e acaba recebendo algo desse alguém, né? Então, muito interessante. Uhum. Então, aí até o Edson falou, né, que são todos voluntários no Aquiles, né, que ninguém recebe nada. Não recebe nada financeiramente, né, porque recebe muita boa energia, recebe ali inspiração, motivação, boas histórias, né, e realmente, quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente engrandece demais, né, a gente sai com energias renovadas, a gente sai melhor do que a gente entrou, então eu acho que é uma baita oportunidade aí participar do Aquiles, né, eu acho muito interessante essa história. E Edson, conta pra gente, durante todos esses anos aí de trajetória no Aquiles, seja como atleta, seja como membro administrativo, agora estando como presidente da instituição, alguma história ou algumas histórias aí que te marcaram nessa trajetória, algum caso, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente que tenha te chamado a atenção, que tenha te marcado durante esse período? Olha, a gente brinca que é o seguinte, todas as coisas são possíveis e impossíveis. Para a gente adquirir um novo olhar e sentir e entrar no Aquiles, a gente tem um relato de muitas, de mudança de vida, de relacionamento. Gente, entenda o seguinte, por consequência de qualquer deficiência, nós, como deficientes físicos, a gente é meio rabugento para as coisas. Então, a gente sempre acha que está perdendo, que está deixando as coisas. Então, às vezes, o tratamento com essas pessoas parece, mas falando de tal é meio chato, é meio nojento com essas coisas. Não, não é. É que é vida de luta e precisa batalhar. E quando você entra no Aquiles, você passa a entender o seguinte: você não é uma ilha. Você não consegue funcionar sozinho. Você tem que ter o auxílio de pessoas. E com isso, coisas vão sendo marcadas na sua vida. Que nem uma coisa que marca demais para mim, e marcou. Eu ia fazer uma prova que eu vou até fazer ela agora aí no final do mês que vem, que é a SP-City, né? E eu estava indo para uma prova anos passados aí, e eu estava lá, eu botei a minha handcycle no carro, tal, bonitinho, né? Eu com a minha esposa, então, e estávamos indo em direção ao Pacaembu, que a prova sai do lado do Pacaembu. Nisso eu vejo passar uma pessoa de bicicleta. Aí eu olhei e falei, pô, cara, aquele cara tá com a camisa do Aquiles, né? Aí eu, na Paulista ali e tal, não sei o quê, chegou uma hora, o semáforo parou, eu consegui emparelhar, era o meu guia. Aí eu fico emocionado porque é o seguinte, o que leva uma pessoa a sair da casa dele, pegar uma bicicleta e chegar até lá no Pacaembu para satisfazer algo meu, né? Então, isso marca demais. E a gente tem hoje muitas pessoas assim no Aquiles. A pessoa deixa um pouquinho dela em função do outro. E isso é o ponto principal que a gente precisa. Então, isso marca demais. E outra, a importância que a gente tem que dar por um movimento simples. É aquilo que você falou. O fato, né, o André, da pessoa estar lá num pórtico de largada para fazer 3K de caminhada, o tanto de coisa que ele deixou para trás, que ele superou, que ele ultrapassou muitas vezes até à vontade. Gente, pensa o seguinte, vocês participam de prova, vocês sabem. Pensa num cara que sai lá do Imbu para chegar numa largada às 5h30 no Parque do Povo. Nossa. Saiu às
Às 4, 3h30. É. Muitas, Acordou às muitas 2 da vezes. manhã. Isso. Então, isso é um exemplo maior. E então, a partir dali, quando ele encontra alguém que nem o André, olha para ele correndo lá, fala, vamos, gol, Aquiles, vamos, Aquiles, vamos, Aquiles. Cara, aquilo lá enche, né? E dá uma força. Ele fala assim, ele pode estar, eu que nem... Quando eu cheguei nos 30 da Maratona de Nova York, eu falei, cara, mas ainda falta 11 quilômetros para percorrer, é muita coisa. Aí um cara atrás de mim, que não tinha nada a ver com isso, que estava lá, gol, não para, não para, não para. Falei, pô, o cara está falando isso, eu não vou parar e vou continuar. Então, esse incentivo é importante demais para uma pessoa. E toda ajuda é bem-vinda, né? A gente precisa de guia, a gente precisa de recursos, a gente precisa de várias coisas. Mas o importante demais é você entender a diferença, né? Eu não quero me antecipar, mas eu tenho um recado aqui depois, quando a gente for para o final, que vai ser importante demais para todo mundo, tá? Legal. Perfeito. Quero aproveitar aqui, Muito antes dos recados finais, para quem está acompanhando essa história incrível, né? Esse episódio inspirador, a compartilhar esse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, compartilhar esse episódio, se você estiver ouvindo através de algum agregador de podcasts. Eu sei que a maioria usa o Spotify. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente está aí... Eu fico me perguntando por que a gente tem muito mais ouvintes do que inscritos. Por que a gente tem muito mais seguidores no Instagram, no Instagram, no Spotify, do que no YouTube. Então, compartilhem, isso ajuda a gente bastante. Não se esqueçam também de acompanhar o nosso Instagram, onde a gente tem conteúdos semanais que vão além desse podcast. A gente sempre traz 2 vídeos curtos semanais. E também a gente sempre lança as chamadas para os próximos episódios, deixando claro aí qual é o conteúdo da semana. E para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, a gente tem o nosso Apoia-se, onde a gente pede uma pequena contribuição, mais barato do que um café com pão na chapa em São Paulo hoje em dia. E aí você, além de ajudar o projeto, que é totalmente independente, você também tem acesso aos episódios bônus mensais. E, dito tudo isso, eu quero também agora pedir ao Edson para deixar aí, ele já falou, né, rapidamente do Instagram, mas reforçar aí como que alguém pode acompanhar esse trabalho maravilhoso do Aquiles, acompanhar o YouTube e as redes sociais. Por favor, Edson, passa aí para o pessoal acompanhar. Tá. A nossa rede social, se você procurar @Aquiles, Achilles, né? Escreve assim, Achilles. O underscore, o tracinho embaixo, Brasil com Z. Porque como a gente veio lá de fora, o pessoal falou assim, é melhor vocês colocar o Brasil com Z, que tem mais visibilidade, tá? Então, por isso que não é frescura, não. Não, perfeito. @Achilles, Brasil, e tem tudo. E o nosso site tem lá, e também tem todas as nossas mídias lá, você vai clicar, você vai ver os ícones. Então, você pode... E o importante demais é isso, tá, gente? Você fala assim, mas eu não posso ajudar no momento. Beleza, sem problema nenhum, ótimo. Mas você tem um amigo, né, que pode falar, pô, esse cara aqui tem condições de ajudar o Aquiles. E é uma ajuda simples. Vocês querem ver uma ajuda super simples que tem? Você chegar e falar para mim, Edson, eu quero doar 10 inscrições para os atletas para a prova X. Ponto. Cara, você não sabe o que você está ajudando. São 10 pessoas, são 10 deficientes. 10 vidas, que vão né? estar Você está impactando. Vidas mudadas, impactadas. Né? Legal. Então é importante isso. Não, mas eu posso eu posso... Não, essa é uma forma de você estar nos ajudando. E divulgar, né? E divulgar bastante esse trabalho nosso. Que legal. Bom, muito bom. Deixa eu fazer Eu tenho 2 perguntinhas aqui para o Edson que eu anotei aqui durante o nosso episódio. Primeira, você até mencionou ali a pessoa que talvez não tenha disponibilidade no momento de ajudar presencialmente, mas pode ajudar com inscrições, etc. Eu queria saber, obrigatoriamente, Edson, um guia, ele vai participar de treinos ao longo da semana e de provas, ou não? Por exemplo, uma pessoa que
conta da fase de vida, tem ali os seus dias de segunda a sexta muito ocupados, não consegue a disponibilidade de ajudar nos treinos, mas quer virar um guia para provas. Ela pode ser guia apenas de provas ou não? Obrigatoriamente ela tem que ser guia em ambas as situações. Não, ele precisa participar de pelo menos esse espaço que a gente falou de treinamento. E outra, os Perfeito. nossos treinamentos não são durante a semana, Ah, tá. são de sábados e domingos. Ah, Então, cai dentro dessa possibilidade para essa pessoa. Por quê? A uhum, maioria das provas são no final de semana, são no domingo, mas ele uhum, teria o sábado para treinar. Ou então, ele pode estar participando, porque a gente, além da prova, no domingo, a gente também dá o treino. Então, ele tem essa flexibilidade nesses horários, então ele pode participar com tranquilidade em relação a isso. Mas a gente precisa, pelo menos, que ele participe de um período. Não, uhum. se ele não quiser se certificar, não tem problema nenhum. Ele vai participar das provas, mas ele nunca vai estar sozinho. Ele sempre vai estar acompanhado Entendi. do nosso pessoal, tá? Entendi, maravilha. E a outra pergunta era em relação como que os treinos acontecem, né? Mas acho que agora você já explicou brevemente. Então, são aos Isso, finais de semana também, né? isso, Nesses parques que exatamente. você mencionou. E aí é o encontro do atleta com deficiência com o seu guia, onde eles vão ali talvez simular o que vão fazer na prova, vão correr ali de forma contínua ou alternando com caminhada ou apenas caminhando uma Isso, distância igual ou um pouco menor do que vão realizar na prova para se entrosarem, para entenderem e esquematizarem toda a estratégia, as dificuldades que vão ter no dia da prova. É basicamente isso, certo? é isso mesmo, porque é o seguinte, cada um tem uma característica, né? Que nem eu Uhum, tenho alguns ACDs que o cara puxa bem, tá? Ele faz uhum, 4,5 de pace, Uhum, uhum. anda Sim, legal. uhum. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter guias o para guia. acompanhá-lo, né? Porque Uhum. o guia tem que sobrar, né? O guia nunca pode faltar, o guia tem que sobrar. Sim. Então, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas para acompanhar esse pessoal. Mas também a gente chega aquele momento, né, que se ele falou assim, ó, eu quero fazer um 6,0. Se ele Uhum. começar a fazer 5, o guia chega e fala, ô, amigão, 6,0. Eu não estou pronto para fazer os 5 Não aqui, estou não. pronto de jeito nenhum, Próxima segura a vez onda. vocês colocam diferente o pace. Exatamente, a gente coloca em Uhum. relação a isso. Então, a pessoa tem que ficar muito tranquila. E outra, como eu falei, eu não corro, eu só ando, eu só troco. Tem espaço, tem espaço. Pode ficar Legal. tranquilo, que a gente vai encaixar e a gente vai te dar a oportunidade de participação. Muito bom. Maravilha, Edson. Bom, Obrigado. não sei se o Murilo tem alguma pergunta adicional. Eu vou abrir para as considerações. Você já cantou que tem Uhum. uma mensagem final aí, então eu vou deixar aí para a gente fechar com chave de ouro. Mas antes eu quero agradecer. Eu confesso aqui a minha brutal ignorância, não conhecia o projeto. Não, agora foi bom que você veio com a camiseta, porque eu vou procurar esse amarelo marca-texto aonde eu tiver para mandar um gol aqui. Então, assim, pô, valeu o meu dia. Eu tô me sentindo revigorado depois dessa conversa. Recebi muito já energia. É algo que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, né? Como você falou, né? Tem que ser uma pessoa muito diferenciada mesmo. E eu tiro o chapéu mesmo para quem, como você já falou, Edson, a história aí do seu guia pegando a bicicleta, indo lá para doar um pouquinho da vida dele em prol de uma vida de uma pessoa que às vezes não, que provavelmente ele não conhecia Sim. inicialmente, né? Então realmente são pessoas diferenciadas. Então, parabéns, obrigado e continuem esse trabalho sensacional. Muito obrigado pela participação, pra gente foi uma honra. É Certo. isso, meu agradecimento também ao Edson. Eu conhecia o projeto apenas através da minha aluna, como eu mencionei lá no início. Já tinha me encantado parcialmente ali pelo projeto, por isso decidi aí convidar o Edson a participar aqui do podcast. Depois da conversa de hoje, estou mais encantado ainda, então acho que é uma instituição muito bacana e que certamente vai crescer muito nos próximos anos, né? Com essa mudança de mentalidade na sociedade, com certeza vai crescer, né? E eu concordo plenamente com o André, né? Eu acho que a gente parar e se doar um pouco pelo outro é
é um aprendizado de vida, né? É uma evolução ali de vida, é uma forma de você fazer bem para o outro, mas também fazer bem para você, né? Então, acho muito, muito bacana. Então, obrigado, Edson. Obrigado e passo a palavra para você e para as considerações finais também. Tá. Vocês me despertaram durante todo esse processo, né, com alguns tópicos que vocês me mandaram para me preparar, e vocês mandaram uma mensagem. Eu falei assim, caramba, realmente a gente precisa pensar diferente. Por quê? Quando a gente está no meio, a gente fica ali e a gente acaba vivendo aquilo e não consegue enxergar um pouquinho fora disso. Vocês mandaram uma pergunta, né, para mim, dizendo o seguinte: que mensagem você deixaria para quem acredita que a corrida é só performance? Aí eu parei um pouquinho para refletir. Como eu falei com você, né, eu sou um cara que gosta de uma resenha, que gosta de escrever. E vocês vão me dar a liberdade, eu vou ler aqui o que eu escrevi, até para não fugir. Maravilha. Esse texto que eu achei tão bacana. Legal. Que é o seguinte: para aqueles que ainda acreditam que a corrida se resume a números, tempos e pódios, a mensagem é clara. Você está perdendo o melhor da jornada. Correr é assim, superação, mas superação não se limita a bater um recorde pessoal. Ela está em cada passo que tira alguém do sofá, em cada obstáculo superado na vida com a força que a corrida proporciona, e em cada sorriso compartilhado com um novo amigo no percurso. A verdadeira essência da corrida, especialmente para o Aquiles Brasil, reside na conexão, na inclusão e na transformação. É sobre a alegria de compartilhar o esporte, de ver o brilho nos olhos de quem antes pensava que não era capaz, e de construir uma comunidade onde todos são bem-vindos, independentemente de suas limitações ou habilidades. Correr é conviver, é um convite para sentir, viver e compartilhar. É a oportunidade de fornecer não só o corpo, mas também a mente e o espírito. É descobrir que a linha de chegada mais importante é aquela que te leva a um lugar de mais empatia, resiliência e felicidade. Então, da próxima vez que você calçar o seu tênis, lembre-se, a corrida pode te levar a lugares incríveis, mas os mais valiosos não são marcados por tempo, e sim por experiência, conexão e a satisfação de fazer a diferença na vida do outro. Maravilha. Me despeço. Muito obrigado pelo convite. Caramba. E divulguem. Aquiles, tracinho baixo, _ Brasil com Z. Bom. Nossa, que final sensacional essa mensagem, hein, André? Caramba. Tá até difícil de falar aqui. Mas eu acho que não tenho, depois dessa frase, realmente fica até, não tem o que acrescentar. Isso vai totalmente em linha do que a gente acredita aqui no podcast. Então, realmente, só mais um muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado, Edson. Valeu, muito obrigado mesmo. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo. E nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Até.